Olá, olá meus amigos, olá minhas amigas do YouTube. E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Canal que cada dia cresce mais, graças a Deus, primeiramente, que é o Criador dos céus e da terra. E em segundo, a todos vocês. Gostaria de deixar aqui o meu sentimento de gratidão a cada um de vocês. E eu convido você que não é inscrito a estar se inscrevendo no nosso canal, a estar conhecendo, por gentileza. Fazendo mais um vídeo aqui para vocês hoje. E no vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês o poder da casca de arroz carbonizada nas orquídeas e nas rosas do deserto, tá pessoal? Então convido vocês aí a ficarem até o final do vídeo. Por favor, não saem, porque o vídeo de hoje está muito bacana e eu tenho certeza que vocês vão adorar as dicas do vídeo de hoje. Então fica até o final aí, que vai estar cheio de dica bacana para você aí que não conhece a casca de arroz carbonizada, e para você que já conhece também alguns macetes que eu consegui adquirir aqui com a casca de arroz carbonizada. Então vai ser de ótimo benefício aí para as plantas de vocês também, tá? Essa daqui, pessoal, é a casca de arroz carbonizada ou a casca de arroz queimada, tá? Para quem nunca tinha visto, é um nutriente, um substrato muito poderosíssimo, tá pessoal, para as nossas plantas. A casca de arroz, pessoal, queimada, ela é usada para substituir o xaxim, que hoje praticamente você quase não acha o xaxim verdadeiro para compra, tá? Mas só que ela tem mais vantagem do que o xaxim. Ela é escura assim, ó, e permite a circulação do ar nas raízes, ajudando no enraizamento e no desenvolvimento das raízes das plantas, tá pessoal? É um ótimo enraizador natural isso daqui. Porque, que nem vocês sabem, o arroz já dá para fazer um ótimo enraizador natural dele. E essa daqui, a casca carbonizada dele, vai ter os mesmos nutrientes que o arroz tem, entendeu? E outro fato importante é que na agricultura, pessoal, o fato da casca de arroz, ela não precisa de ser esterilizada por ser carbonizada já. Então, no caso, a partir do momento que ela é carbonizada, ela já é esterilizada. Então, não precisa você estar lavando aí na sua casa. E ela é muito rica em nutrientes, ela é rica em silício, a casca de arroz carbonizada, e ajuda no combate de pragas, além de controlar o ataque de caramujo e lesmas, porque elas não vão conseguir andar sobre esse substrato por causa dessas pontinhas agudas que ela tem, entendeu? Daí vai acabar machucando as lesmas, caramujo, caracóis e algumas outras pragas que não vão conseguir estar andando aqui. Estou explicando direitinho para vocês poderem ter um conhecimento desse substrato aqui, que é poderosíssimo. Eu estou utilizando bastante ele aqui nas minhas orquídeas e eu vou estar mostrando para vocês os resultados, porque aqui no meu canal eu gosto de mostrar, quando eu vou explicar alguma coisa assim, eu gosto de mostrar resultado para vocês terem certeza que é de qualidade mesmo o que eu estou falando e explicando aqui para vocês. Estou aqui com um cataceto que veio com floração dupla. Na verdade era um bulbo, como vocês podem ver, tem um espaço ali no meio. Era um bulbo e saiu uma brotação em cada lado. Olha a qualidade dessas folhas, pessoal. Está começando a engrossar o pseudobulbo. Pseudobulbo que, em comparação aos outros, veio muito grande. Está plantada na casca de arroz, com um pouco de pedrinha de carvão e só. E o osmocote ali, tá pessoal? Então é um substrato de muito proceder, de qualidade, tá? Pessoal, essa casca de arroz, ela melhora a drenagem e a aeração do solo quando incorporada à terra. No caso, para a rosa do deserto, você pode estar colocando a casca de arroz misturada com a terra. Uma terrona preta, bem bonita, vai dar uma nutrição muito mais forte para as rosas do deserto, tá? Na orquídea não pode com terra, tá pessoal? A orquídea não gosta de terra, só as terrestres. E essa casca de arroz promove a melhor retenção de água também, ou seja, menos rega você vai estar fazendo nas suas plantas, quando usada como cobertura vegetal, que nem está aqui. Mas aqui eu plantei de fora a fora, no vaso cuia. Estou aqui com a mudinha pequena do bulbo ali, ó, que nem vocês podem estar vendo. E olha só para você ver o enraizamento, pessoal, dessa mudinha pequenininha, desse bebezinho. Sabe por quê? Porque a casca de arroz, ela acelera o enraizamento, que nem eu tinha falado no começo do vídeo, tanto na semeadura como no transporte de estaquia, aí no caso para as rosas do deserto já, tá? Mas ela é um ótimo enraizador aí, ó,
como vocês podem estar vendo. Ela tá só na casca de arroz em cima e a brita embaixo para fazer a drenagem. Quando as raízes estiverem grandes, ela vai alcançar a brita e vai ter uma nutrição melhor ainda, tá? Então por isso já estou mostrando aqui para vocês. Mais uma planta e eu vou ir mostrando e vou explicando para vocês poderem ter o conhecimento desse substrato, tá, pessoal? Mostrando aqui também essa Catasandra. Olha como que está isso, as folhas estão rasgando ali, pessoal, ali embaixo, ali atrás, olha lá, ó, de tão gorda que está. No vídeo aparenta ser pequena, mas ela é muito grande, tá, pessoal? Em relação ao último bulbo, olha lá, ó, olha o tamanho, deu 3 de tamanho. E está plantada na casca de arroz com um pouquinho de brita, mas a brita tá coisa mínima aqui, então tem mais a casca de arroz. Essa casca de arroz, pessoal, ela acelera a associação com fungos, no caso fungos mais raízes, que daí dá micorizas, qual que é que é benéfica para a raiz, melhor absorção para as raízes, entendeu? Que daí fica mais rico em nutrientes no solo, que a planta consegue puxar mais. Você tendo uma associação aí desse substrato aí com algum outro, tipo que nem eu faço aqui, ela e a brita, ou ela e os chipes de coco, ela e a casca de pinos, vai do gosto de vocês aí, pessoal. Olha a qualidade das folhas. Todas as plantas que são plantadas na casca de arroz deram um enraizamento, ó, perfeito e folhas maravilhosas, como vocês podem estar vendo aqui, tá? Vou estar mostrando ela de novo aqui para vocês, tá? E dando mais uma explicadinha, porque tem estudos, pessoal, estudos cientificamente que comprovam as propriedades da casca de arroz carbonizado no plantio de sementes, enraizamento e estacas de plantio de mudas. No caso, as estacas podem estar sendo de rosa do deserto, tá? Então, se você aí não conhece, você está perdendo um ótimo substrato para suas orquídeas e rosas do deserto, tá? Até mesmo para suculentas, porque daí você tem que fazer uma associação para suculentas de terra, isso aqui, no caso, uma quantidade maior de terra do que essa daqui. Vamos supor que você pega uma vasilha aí de 300 gramas, você coloca 300 gramas de terra, 600 gramas de terra e 300 dessa, 2 por 1, entendeu? Para suculentas. Para rosa do deserto pode ser meio a meio, porque rosa do deserto não gosta muito de água, igual a orquídea, mas as minhas orquídeas aqui eu estou deixando com um pouco de umidade. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouco de umidade, olha ali, ó, está rasgando, tá, pessoal? De tão gordinha que estão ficando. Esse gordinho ali é sinal de saúde para a planta, tá? Não precisa vocês terem medo nem nada. Então, explicando aqui direitinho para vocês as propriedades da casca de arroz carbonizada, vocês podem estar fazendo uso delas aí nas orquídeas de vocês. É um ótimo enraizador, substitui o xaxim, que era o melhor meio de plantio, substitui o xaxim 100%, tá, pessoal? Então, atrás do xaxim vinha a casca de arroz carbonizado e muita gente não sabe. Então, vocês podem estar utilizando aí nas plantas de vocês também. Já esse daqui, eu fiz uma mistura. Eu coloquei a casca de arroz carbonizada com casca de pinos, tá, pessoal? E uma das características físicas e químicas da casca de arroz carbonizada, pessoal, é que ela tem uma densidade bem resistente, tá? E o teor de sais solúveis dela é de 0,7 gramas. Então é uma quantidade muito boa. 0,7% de nitrogênio e 0,2% de fósforo e 0,32 de potássio em senta de pó, cinza e grão de arroz. Pessoal, esse substrato é maravilhoso, tá? Olha aqui, ó, as folhas. Vocês repararam que todas as plantas que eu estou mostrando estão com enraizamento muito bom e folhagem muito bonita. É os benefícios desse substrato poderosíssimo aqui, tá? Fiquem até o final do vídeo aí, pessoal, que chegando no final do vídeo eu vou estar fazendo um vídeo bem rápido, um pedaço bem rapidinho de replante, só na casca de arroz carbonizada para vocês estarem cientes de como que faz, tá? Mostrar mais essa daqui, que também está plantada na casca de arroz, com um pouquinho de casca de pinos, mas a casca de pinos aqui é mínima a quantidade. Olha o enraizamento aqui, pessoal. Chega a estar levantando um pouquinho o substrato. Essas bolotinhas aí, pessoal, é osmocote, tá? Que eu estou fazendo um teste para ver a quantidade que a planta suporta. E tá vindo uma belezura, olha só. Entendeu? Pessoal, essa casca de arroz carbonizada,
ela é um ótimo substrato para o cultivo de cactos e suculentas também, tá? Pode ser feita aí com 50% de terra, 25% de casca de arroz queimada, que é essa daqui, carbonizada, e 25% de casca de pinos, ou carvão moído, ou ainda mais uma vermiculita, ou isopor triturado também. São três ingredientes que podem compor um substrato leve e solto, com ótima drenagem de água e rega aí para suas suculentas, cactos, rosa do deserto. E na orquídea você pode estar misturando, que nem eu faço aqui, a casca de arroz com casca de pinos, ou chips de coco, carvão ou brita, tá pessoal? Esses são os substratos que eu uso aqui nas minhas orquídeas. Direto o pessoal fica perguntando na internet, então são esses que eu uso, tá? Olha só, então compensa vocês estarem plantando aí na casca de arroz, tá pessoal? Eu vou estar fazendo agora o replante desse cataceto aqui, que está plantado na casca de pinos pura com brita. E não se adaptou muito bem, em vista das minhas outras plantas ali, ela não se adaptou muito bem, tá? Então eu vou estar fazendo a troca aqui para vocês. Pessoal, sempre quando vocês forem fazer a troca, vocês apertam o vaso assim, ó, de fora a fora, vocês vão rodando ele e vão apertando para soltar o substrato, tá? Assim, ó, vocês vão apertando, ó. Tá vendo que já tá soltando lá em cima a planta, ó? Vocês vão apertando para poder retirar o cataceto de vocês do vasinho aqui, tá? Só um segundo, pessoal, eu vou escorar aqui que eu já volto. Eu filmo só com a mão, tá? Eu ainda não tenho os equipamentos profissionais, já comprei, estão a caminhos, então logo logo terá os vídeos mais fáceis aí para vocês. Aqui, ó, pronto, aqui tá de boa. Vocês vão rodando e apertando o vaso assim, pessoal, para poder despregar as raízes que estão grudadas no vaso, tá? Um cataceto. O sol aqui é tão forte, pessoal, aqui, ó, sumiu a descrição. É uma planta importada essa, tá? Importada que eu falo é que é um cruzamento difícil de se achar em qualquer canto. Mas agora eu vou ter que esperar ela florir para me ver qual que é. Feito isso, vocês podem estar pegando. Nunca peguem no bulbo que está com folhas, peguem no bulbo seco. Vão puxando devagarzinho, tá? Vocês vão puxando devagarzinho para poder estar retirando. Eu vou agilizar aqui, pessoal, para o vídeo não ficar muito comprido. Na hora que a planta estiver no jeito de replantar, eu volto. Só para mostrar para vocês aqui, pessoal, olha só, não deu um enraizamento que eu queria, tá? A planta não se adaptou nesse substrato ou até mesmo no lugar que ela está. O que eu vou fazer? Eu vou lavar aqui agora essas raízes podres, como essa daqui, ó, grandona, pessoal. Essa daqui vocês podem estar cortando com a tesoura esterilizada, passada no fogo ou com álcool, bem limpinha, tá? Essas raízes podres vocês podem estar tirando e depois lavando na torneira bem lavadinho para não ficar nem os resquícios do substrato passado. Voltamos aqui, tá, pessoal, com a planta já lavada. Vocês podem estar vendo, ó, a planta ficou bem lavadinha. E agora eu vou estar cortando essas raízes aqui na tesoura ali, que já está esterilizada. E daqui a pouco eu volto com ela toda podadinha para vocês. Prontinho, tá, pessoal? Aqui está, podei as raízes velhas, deixei só as raízes novas. A planta aqui está fraca de enraizamento, mas está bonita, não está planta feia. A folhinha dela está bonita até. E agora eu vou estar mostrando para vocês aqui como replantar só na casca de arroz, tá? Vou estar replantando nesse vasinho. Olha os furos, pessoal, os furos dele é grande, então a casca de arroz vai passar pelo aquele furo. O que eu faço? Coloco brita, tá? Para poder tampar aqueles buracos ali e não escapar produto, não escapar a casca de arroz. E daí coloco mais um pouco para tampar bem tampadinho. Aí agora o que eu faço? Venho com a casca de arroz. Venho com a casca de arroz, faço tipo uma caminha aqui para as raízes poderem se apoiar. Olha lá, deixo bem espalhadinho. O que eu vou fazer agora? Vou estar colocando a planta, deixando ela firme ali e venho cobrindo. É simples, pessoal. Essa casca de arroz ela tem muitos benefícios porque até o plantio dela se torna simples. Tá vendo? Já estou terminando aqui. Vocês podem estar preenchendo os espacinhos ali
Preencheu todos os espaços, não deixou nenhuma raiz exposta. Agora é só fazer o preenchimento aqui atrás. Deixa eu ver se eu consigo fazer só com a mão. Aí, ó, consegui, graças a Deus. Pessoal, tá pronto. Do jeito que ele tá aqui agora, é só vocês darem uma molhada, porque vocês molhando, o substrato vai dar uma sentada aqui no vaso, vai deixar mais firme, tá? Vou mostrar pertinho aqui pra vocês. Aí, eu plantei assim porque aqui mais pra frente a planta pode estar andando, tá? Porque cataceta é uma planta que ela vai andando pelo vaso. Solta um bulbo aqui, depois solta outra aqui, ela vai ocupar esse espaço aqui todo, porque ali, do jeito que ela está aqui, ela não vai soltar brotação lá pra trás, vai soltar brotação aqui pra frente. É um plantio simples, tá, pessoal? Sem muita frescura. Eu gosto de fazer as coisas simples pra vocês, sem muita enrolação, que nem em vários canais que tem por aí. Pessoal, por hoje é só. O vídeo de hoje é só isso daí, tá? Só passando mais um macetezinho para vocês antes de encerrar. Substrato bem drenoso que nem esse, em regiões muito quentes, como aqui na minha região, estado de Rondônia, vocês podem estar fazendo a rega aí um dia sim, 2 dias não. Aqui nas minhas, que é muito quente aqui na minha região, eu faço um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Esse cataceta aí, ó, também tá na casca de arroz com casca de pinos. Olha lá o resultado, pessoal. 2 brotações e as folhinhas rasgando ali de tanta saúde, tá? Meus amigos, o vídeo de hoje é só. Convido vocês a estarem se tornando membros do nosso canal. Vocês vão ter contato comigo direto no WhatsApp, no meu WhatsApp pessoal, para esclarecer todas as dúvidas que vocês têm em relação a substrato, pragas, doenças, vaso, raizamento, bulbo, tudo que vocês quiserem. É só vocês entrarem aí no nosso canal, se tornarem membros, escolherem uma categoria para vocês e vamos estar tendo contato aí, tá, pessoal? Agradeço a todo mundo de coração que estão visualizando nossos vídeos. Peço que vocês deixem um like aí, para o YouTube poder entregar mais os nossos conteúdos para as outras pessoas e mais pessoas serem beneficiadas. E também nos ajuda bastante, tá? Faço esses vídeos aqui para vocês com muito amor e carinho. E agradeço a todos os nossos inscritos. E você que não é inscrito, convido a estar se inscrevendo no nosso canal. Pessoal, por hoje é só. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.